BBSE3, BB Seguridade, deve pagar bons dividendos em 2022, tanto que o Bank of America elevou o preço-alvo para as ações de BB Seguridade, mantendo forte recomendação de compra. A gente vai ver aqui, vamos entender um pouco sobre a empresa, sobre o setor também aqui no vídeo. Vamos falar um pouco sobre economia também. Eu venho fazendo isso nos últimos vídeos e vocês estão gostando pra caramba, estão curtindo esse conteúdo sobre economia, então eu não vou mexer nisso, vou falar sobre algumas ações que eu acredito também que tem potencial de crescimento e valorização no médio e longo prazo. Algumas eu já falei aqui no canal, outras não, mas vamos falar sobre tudo. O melhor do vídeo é o vídeo inteiro, então fique até o final comigo aqui. Claro que não se trata de recomendação de investimentos, nem de compra, nem de venda, não recomendo nada por aqui. Aliás, por falar em recomendação, na verdade, eu recomendo que você leia o livro As 16 Leis do Sucesso, do Napoleão Hill. Foi depois de ler os livros desse cara aqui que eu resolvi criar inclusive esse canal. Por isso eu vou sortear, resolvi sortear agora, pronto, vou sortear esse livro nos comentários aqui até sábado. No vídeo de domingo eu anuncio o vencedor, basta você comentar uma ação que você está confiante para 2022 e para o médio e longo prazo. Pronto, beleza? Comenta isso. Se você ainda não investe, comenta: Badu, eu ainda não invisto, mas eu quero o livro. E também não deixe de se cadastrar no primeiro link da descrição do vídeo ou no comentário fixado para você assistir o aulão gratuito dos 10 mandamentos do investidor de sucesso, beleza? E sobre a guerra na Ucrânia, que vem impactando os mercados, a esperança de um possível cessar-fogo beneficiou as bolsas ontem, depois que o vice-ministro da Defesa russo disse que o país vai reduzir drasticamente a atividade militar perto da capital da Ucrânia, Kiev. Com esse conflito armado se encaminhando para um possível fim, isso vai se impactar muita coisa, né? Bolsa de valores, dólar, commodity, pode esperar. Petróleo segue em alta, mas a Petrobras segue descontada em relação aos seus pares internacionais. A gente sabe muito bem os motivos disso daí, né? Todo mundo sabe, a empresa já se prejudicou muito nas últimas vezes em que o governo praticou uma intervenção na política de preços, tentou atrapalhar isso daí. Claro que hoje isso é mais difícil de acontecer, o estatuto da empresa protege mais o minoritário, mas a criatividade dos nossos políticos é sempre surpreendente. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o líder nas pesquisas para assumir a presidência no ano que vem, criticou novamente a política de preços da Petrobras. A inflação segue pressionada, deve prejudicar muito alguns setores. A inflação é foda, ela vai prejudicar. Isso pode fazer com que o Banco Central reveja a projeção ali do fim do ciclo de alta da Selic em 12,75% já em maio. Pode ser que ele precise subir um pouco mais, caso principalmente os juros nos Estados Unidos acabem subindo mais que o esperado. Isso também pode impactar. Então, falando aqui principalmente de empresas do varejo, Magazine Luiza, Via Varejo, lojas americanas, as ações do setor de varejo, elas podem se prejudicar, se prejudicam da alta dos juros. Então, quando o cenário ele se mostrar otimista com relação à queda da Selic, se a galera acha que a Selic vai cair, você vai ver essas ações performando até bem no curto prazo muitas vezes, mas por outro lado, uma inflação alta e persistente é ruim para o varejo. A renda da população mais pobre diminui, sobra menos dinheiro para comprar televisão, geladeira, fogão, etc. Essa população ela é responsável pela maior parte das vendas das empresas de varejo, não dá para negar. O rico ele não analisa como que tá o momento econômico para resolver trocar de geladeira, de fogão, de celular, comprar o iPhone 15, A galera mais pobre e de classe média sim, porque primeiro vem as necessidades básicas, em primeiro lugar, obviamente, e depois, se sobrar, dá para comprar eletroeletrônicos, eletrodomésticos e tal. E quando a inflação aperta, meus queridos amigos, o dinheiro, quando dá, acaba ficando ali em alimentação, moradia, aluguel, água, luz, etc., medicamentos. A inflação, ela está em alta, deve seguir fora da meta do Banco Central em 2023. Qualquer novo fato pode impactar a nossa bolsa de valores. O dólar que caiu muito pode subir novamente. Então, sem euforia, segue o baile da diversificação e da estratégia. Falando agora sobre BB Seguridade. A empresa deve pagar bons dividendos em 2022. O Bank of America elevou o preço-alvo de BBSE3 de R$ 28 para R$ 31 e reiterou a recomendação de compra para as ações. Segundo eles, o preço atual representa 35% de desconto em relação à média histórica e isso é um patamar atrativo. Já gravei vários vídeos aqui falando sobre BB Seguridade e outras seguradoras como Sul América também. BB Seguridade vinha sofrendo com o descasamento entre IPCA e IGPM por conta dos ativos e passivos. A sinistralidade mais alta também estava batendo nos resultados, mas parece que essas coisas vão se normalizar em 2022. A empresa deve se beneficiar, por exemplo, do aumento
das taxas de juros e da queda da sinistralidade, com a desaceleração da pandemia também, o número de casos e mortes aqui no Brasil está diminuindo cada vez mais, segue cada vez menor. Se a gente não aposenta, pelo menos as máscaras já estão sendo aposentadas em muitas cidades, mas tem que ficar de olho na inflação. Esse é um dos riscos, inclusive, para a seguradora que eu falei, mas mesmo assim, o banco ele projeta um crescimento de mais de 30% nos lucros em 2022 e mais crescimento de 10% e 8% em 2023 e 2024, respectivamente. Eu acho que se trata de uma previsão até um pouco otimista demais essa daqui, mas considero sim BB Seguridade uma boa empresa, já falei, tenho em carteira aqui, está se movimentando para melhorar o alcance no meio digital, que é importante, está crescendo muito a participação do digital nas vendas. Até o final do ano pretendem distribuir 100% dos produtos também no campo digital, coisa que não vem acontecendo. Para fazer isso, eles devem fazer investimentos acima de 330 milhões de reais. Resultado financeiro da Brasilseg vai ser melhor, seguradoras se beneficiam, né, no resultado financeiro com a alta da Selic, já falei várias vezes por que isso acontece. A empresa deve pagar cerca de 9 a 10% de dividendos esse ano. O guidance que eles divulgaram estima ali de 10 a 15% de crescimento nos prêmios emitidos na seguradora. No quarto tri de 2021 já foi possível ver que eles estão melhorando muito os resultados e sim, a tendência é que em 2022 ela lucre mais e pague mais dividendos. Pagou quase 2 bilhões de reais em fevereiro, aproximadamente 92 centavos por ação, praticamente o mesmo valor que ela distribuiu em 2021 inteiro, e considerando que ela vai pagar mais ou menos ali em agosto mais dividendos, se a gente estimar R$2, 2 e pouquinho por ação no total, isso daria 10% ao ano, ou até mais, com relação ao preço da ação no início do ano. Mas as ações já subiram mais de 20%, então se o preço sobe, obviamente o dividend yield cai. Então a gente tem 3 momentos, presta atenção que isso aqui é importante, a gente tem 3 momentos assim principais distintos na bolsa. Você tem um cenário mais pessimista quando as ações estão em queda, nas mínimas ali, que é até bom para comprar, muito bom, mas a maioria dos investidores não tem coragem, fica com medinho ali, dá aquela segurada. Tem aquele momento em que as ações estão se encaminhando para o preço justo, ainda está subindo, mas tem muita incerteza ainda no cenário, não se recuperou ainda, né, não recuperou a última máxima, mais ou menos o que a gente está vendo hoje no Ibovespa, por exemplo, e tem aquele momento em que as ações estão nas máximas. Está tudo muito mais caro, mais difícil para você encontrar oportunidades interessantes de relação de risco e retorno, mas geralmente é a hora que está todo mundo querendo entrar, quando começa a dominar os noticiários ali, mídia não especializada. Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte, tá? Você não tem controle sobre o cenário, mas você tem um controle sobre o que você faz diante dele, e o que você faz diante dele determina, né, o comportamento do seu patrimônio no longo prazo. É isso. E quando você tem estratégia, uma alocação definida ali para você conseguir seguir de forma organizada, fica mais fácil para você se blindar dos efeitos emocionais e tomar decisões mais racionais. É bem simples de explicar, mas não pense que é fácil de executar também, tá? Mesmo assim é difícil, mesmo com estratégia, não é fácil nos momentos ali de agir. Você vai ter dificuldade, vai bater o medinho, não vai se sentir seguro para comprar nas quedas, mas o meu conselho é tente ser anticíclico nas suas escolhas. Não seja um seguidor de manada, seja um seguidor de estratégia. Pronto, é isso aí, a frase é essa. E quando você encontrar oportunidades escancaradas mesmo, que era o que estava acontecendo ali com a bolsa nos 100 mil pontos, 105 mil pontos, nessas horas engole o choro e aproveite as oportunidades. Nunca fuja muito da sua alocação, respeite o seu perfil, é claro, e tenha paciência. Pronto, os resultados eles vão aparecer no longo prazo. Seja paciente mesmo quando parecer que a sua estratégia não é mais a certa, quando está dando tudo errado, tá? Porque isso vai acontecer. Muitas vezes você vai estar fazendo certo, mas o seu cérebro ele vai te confundir, vai parecer que está todo mundo se dando bem, menos você. Agora voltando aqui para BB Seguridade, a empresa deve pagar ainda mais dividendos esse ano. Caso isso aconteça, é esperado uma valorização no preço das ações. Sempre acontece isso, né? Isso já está acontecendo inclusive, ela subiu mais de 20% em 2022 e como eu tenho o Banco do Brasil, eu seguro um pouco mais a minha exposição em BB Seguridade. Não pela questão da governança estatal, tem nada a ver, até porque mesmo que o banco seja o controlador da empresa, não é por isso, tá? O controle das subsidiárias é privado na BB Seguridade. Mas como parte relevante dos resultados do Banco do Brasil vem da seguradora, é bom ficar de olho nisso daí, tá? Mas não é nada também fora do normal, extremamente relevante. São empresas diferentes, tá? Que ganham dinheiro de forma totalmente diferente. Não entenda mal aqui, eu não estou falando que não dá para você ter as duas, dá para ter as duas tranquilamente, mas existe uma parcela dos resultados do Banco do Brasil que advém da participação
que ele tem em BB Seguridade, na seguradora. Então, por exemplo, o Bradesco, ele tem o business de seguro dentro do próprio banco ali. Então é diferente, né? Banco do Brasil, ele tem isso em separado. Só isso que é a diferença. Mas BB Seguridade é uma empresa sólida que deve crescer nos próximos anos, ao longo dos próximos anos, e deve pagar bons dividendos. Se você olhar para o Status Invest, por exemplo, agora você vai ver P sobre L na casa de 12,1 vezes, né, um P sobre VP de 6,81 e um Dividend Yield de 5,85. Esses múltiplos aí, ou algo muito próximo, tá? Isso aí é no momento que eu estou gravando esse vídeo, claro, pode mudar. E aí você pode se perguntar, porra, mas esse múltiplo, ele não tá caro, não tá alto? Tem empresas negociando com múltiplos menores que esses daqui. Tem sim, mas primeiro que você precisa diversificar, beleza? Então não adianta você ficar comprando um monte de empresa do mesmo setor, comprando só banco, só empresa do setor elétrico, só porque o múltiplo de preço-lucro está menor. E segundo que esse múltiplo leva em consideração os resultados passados da empresa, dos últimos 12 meses. A gente viu que ela sofreu por alguns fatores. Em 2022 o resultado deve melhorar bem, e você tem que se ligar no múltiplo para o ano seguinte, para os próximos anos, estimar isso daí. Quando você compra uma ação, o seu retorno ele vai depender muito dos resultados futuros da empresa e não do que já aconteceu, beleza? P sobre VP de quase 7 vezes, será que também não está caro? Banco do Brasil e várias outras empresas negociando ali abaixo de 1 PVP, abaixo do valor patrimonial, não é melhor investir nelas? Mais um erro por simplificar demais, PVP é maior sim, mas olha o ROI da BB Seguridade, aí acima de 50%. Você nunca vai achar uma empresa com um ROI de mais de 50% sendo negociada com PVP abaixo de 1. Né? Só se tiver alguma coisa realmente muito errada acontecendo. Agora, como prometido aqui, eu vou falar algumas empresas que eu considero, né, boas opções, opções interessantes para o médio e longo prazo, ou por serem descontadas, ou pelas expectativas de crescimento. Mas se você ficou até aqui no vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, é sinal que você está gostando, para você acompanhar os próximos vídeos, receber as notificações, ative o sino. A primeira da lista, Boa Safra, vocês sabem que eu invisto na empresa, gosto muito do case. A empresa reportou ontem um crescimento de 82% no lucro líquido de 2021, está otimista para 2022 por conta do aumento da demanda pelas sementes de soja de alta qualidade. Eles estão investindo como planejado desde o IPO, investindo pra caramba, segundo o CEO da empresa. Os produtores eles têm apostado nas sementes de boa qualidade e tecnologia, já que fertilizante está caro pra caramba, né, por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, e aí eles não querem correr o risco de errar na semente. E as sementes de Boa Safra, elas possuem um potencial de germinação superior ao nível médio do mercado. Então, segundo a empresa, as negociações de sementes para a próxima safra estão em alta e antecipadas em relação a momentos anteriores em outros ciclos que a gente já teve. O agronegócio cresce forte no Brasil, acima do PIB, um crescimento muito alto, principalmente nesse segmento de insumos, PIB patinando pra caramba, o agro voando. Se o setor cresce, basta a empresa não fazer besteira que ela cresce, e se a empresa executa também um bom projeto de crescimento, como esse que ela vem executando, ela tem tudo para crescer muito mais ainda. A Boa Safra emitiu um fato relevante ontem informando que iniciou as obras na cidade de Balsas, no Maranhão, a construção ali de um centro de distribuição, isso é muito bom. Com isso ela visa melhorar cada vez mais a vida para o cliente, né? É isso que as empresas fazem, né? Com mais qualidade, mais pontualidade, mais segurança em todas as entregas. O terreno ele fica na rodovia Transamazônica BR-230, ou seja, a empresa vai alcançar a região de Matopi, né? Que apresenta uma expectativa de crescimento de área plantada acima da média brasileira, segundo dados da Conab. Além disso, tem expansões recentes também acontecendo, Cabeceiras em Goiás, Buritis, Minas Gerais, Jaborandi, Bahia, Sorriso no Mato Grosso. Todos esses projetos de médio e longo prazo vão permitir que ela tenha centros de distribuição nas principais regiões do Brasil. Por que isso é bom, né? Com sementes beneficiadas, tratadas, armazenadas por mais tempo ali, com o mercado fragmentado do jeito que é, os produtores eles vão dar preferência para quem? Para quem tiver mais qualidade e mais competitividade. É simples, né? Não é uma recomendação, mas é uma empresa que eu acredito muito, né, no crescimento dela, deve crescer muito nos próximos anos e décadas, beleza? Agora falando aqui de outra ação bem mais segura, setor elétrico, para quem gosta mais de segurança, previsibilidade, receber dividendos, Alupar, Alup 11, tá? Eu sei que muitos de vocês gostam da Taesa, e eu também gosto bastante, mas recentemente eu tô achando o preço meio salgado ali, tá? A empresa continua muito boa, muito interessante, mas eu não acredito que a relação de risco e retorno tá muito interessante na Taesa. Risco baixo, como sempre, uma ótima empresa,
mas o preço nesse patamar diminuiu um pouco do potencial de retorno, né? Eu mantenho as ações não vendo, mas a Alupar está mais interessante para mim no momento. É só uma opinião, né? É aquela ação para trazer mais segurança para a carteira do investidor como um todo. Eu tenho várias opções, várias ações nesse sentido aí, com esse perfil. As empresas do setor elétrico, elas têm muita previsibilidade de resultado por conta dos contratos, né, que são de longuíssimo prazo, com a receita também sendo reajustada, corrigida pela inflação de forma periódica. Os lucros da Alupar nos últimos anos, se percebe se você observar, que são consistentes e crescentes, são ações que costumam também pagar bons dividendos, proteger a carteira durante crises, você tem muito menos volatilidade, o custo de capital é menor pela previsibilidade que elas têm de geração de receita, e essas empresas por isso conseguem distribuir muitos dividendos dependendo da fase que elas se encontram no seu ciclo de investimentos, beleza? Geralmente o que acontece? Elas investem muito numa fase para construir as linhas de transmissão e tal, executar todos os seus projetos, e quando elas colhem os frutos aí, a geração de caixa aumenta bastante, permitindo que elas paguem bons dividendos. A Alupar está mais ou menos nesse final de ciclo de investimentos que eu mencionei. Nos últimos anos, a empresa reduziu bem o seu payout para realizar bons investimentos, para reduzir um pouco o endividamento também. A partir de então, o provável é que a empresa aumente a geração de caixa livre e diminua o ritmo nos investimentos, e com isso deve aumentar a distribuição de dividendos. P sobre L 7,25, PVP 0,81, múltiplos interessantes de acordo com as expectativas para a empresa. Tá? E outra empresa que eu estou analisando a possibilidade de investir, de incluir na carteira, é a Multilaser MLAS3, empresa atua no segmento de eletroeletrônicos e informática, fez o IPO recentemente, vem crescendo organicamente e também com aquisições de outras marcas. Recentemente ela anunciou o primeiro investimento da empresa no seu programa de Venture Capital, isso é muito interessante, no valor ali de 15 milhões de reais, a eMoving, que é uma startup brasileira de bicicletas elétricas, tá? A empresa também resolveu entrar no mercado de motos elétricas, olha para você ver, né? Pela marca Watts ali que ela adquiriu e anunciou poucos dias atrás, vai produzir as motos elétricas na fábrica da empresa em Manaus, inicialmente um único modelo de moto elétrica, a E125, que segundo a fabricante se equipara em desempenho a um modelo de motor a combustão de 125 cilindradas. Vamos ver se é isso mesmo, né? De acordo com a empresa, a diferença de preços, né? A moto elétrica ela é mais cara, né? Com relação à moto convencional, é 30% mais ou menos, mas isso se paga só em 10 meses de economia de combustível, né? Ainda mais com a gasolina cara desse jeito. Então essa é a tendência para moto e carro, vai virar tudo elétrico daqui a alguns anos, né? O que mais me chama a atenção na empresa, falando agora de riscos, são os benefícios fiscais que ela tem. Isso é muito arriscado, né? Que nos últimos anos isso daí chegou a representar mais de 70% até do lucro em algumas ocasiões. Então, se ela perde esses incentivos, o prejuízo é grande para a empresa. Atualmente, ela tem 3 incentivos principais previstos para terminar entre 2029 e 2032. Desde o início das negociações ali após o IPO, as ações já chegaram a cair mais de 60%, vem se recuperando também um pouco, mas chama a atenção pelos múltiplos baixos em uma empresa que vem crescendo com boa rentabilidade. Isso que eu estou achando interessante, mas eu preciso analisar mais. O resultado do quarto TRI de 2021 foi ruim por conta da situação atual, mas eles seguem otimistas. Eu estou analisando com calma, não é recomendação, pelo amor de Deus, não vai seguir isso daqui, não invista seguindo dicas cegamente, copiando carteira, pelo amor de Deus. Também não aposte tudo em 1 ou 2 ações, que você pode se ferrar muito. Tá? Uma carteira diversificada tem muito mais chances de sucesso do que uma carteira extremamente concentrada, tentando acertar ali os ativos que vão ter o melhor desempenho de todos no curto prazo. Isso não existe. Na verdade, ficar girando a carteira para conseguir bater o mercado é uma bela forma de você comprometer o seu retorno no longo prazo, especialmente quando surgem eventos inesperados, né, que ninguém espera ali, eventos muito raros como pandemia, crise, guerra, crise hídrica e etc. Beleza, meus queridos amigos? Por isso, se você quer realmente saber como é que você faz para montar uma carteira bem diversificada, aprenda quais são os 10 mandamentos do investidor de sucesso, clica no primeiro link aqui embaixo, se cadastra, fico por aqui, um abraço, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!